O canal da notícia, da informação, da análise, de volta em mais um episódio ao lado de Pompeu Vasconcelos, o nosso companheiro. Como é que vai, Pompeu? Beleza, beleza? Olá, Gomide. Hoje a gente vem com muita novidade, né, Gomide? Pesquisas eleitorais e a inteligência do mercado imobiliário, hein? Vamos começar por onde? Vamos começar com recentes números divulgados pelo Datafolha nesses últimos dias, relacionado à disputa para presidente da República 2022. Nossa, mas está longe. Cada vez mais perto do que cada vez mais longe. Então, está se aproximando. E veja, pesquisa, eu sei que muita gente, quando o candidato vai bem, ele comemora, quando o candidato vai mal, ele xinga o instituto, xinga a pesquisa, mas a gente sempre tem que dizer o seguinte, a pesquisa uma coisa repetitiva, mas é importante dizer, a pesquisa é o momento. Então, nós estamos falando em setembro de 2021. A eleição daqui 1 ano e 1 mês. Então, até lá, muita coisa pode mudar. Então, esse é o momento, o retrato do momento. Então, vamos lá, inserindo na tela, resultado do Datafolha, que pesquisou 4 cenários. Aí está o cenário 1, o cenário A. Lula tinha 46%, agora tem 44%. Jair Bolsonaro está com 26%, Ciro Gomes com 11%. Seguindo para a situação B do Datafolha. Na situação B do Datafolha, o Instituto do Jornal Folha de São Paulo mostra Lula de 46 para 42, de fato aí há nenhuma oscilação, uma queda no número do Lula, nesse cenário pesquisado, Jair Bolsonaro 25 e Ciro Gomes 12, cenário B. Para o cenário C, também pesquisado pelo Instituto, pelo Datafolha, vamos aos números, vamos acompanhar. Aí está, cenário C, Lula 44%, Jair Bolsonaro 26%, Ciro Gomes 11%, João Dória 6%, branco, nulo, nenhum dos candidatos 11% e o não sabe 1%. Está aí o resultado pesquisado. E nesse cenário tem o João Dória que também tem 6%. Vamos agora então para outro cenário pesquisado pelo Datafolha. Situação D, Lula 42%, Bolsonaro 24%, Ciro Gomes 10%, João Dória 5%, José Luiz da Atena 4%, Simone Tebet com 3%, ela é senadora pelo Mato Grosso do Sul, Aldo Rebelo 1%, Rodrigo Pacheco 1%, é o presidente do Senado, Alessandro Vieira, senador, cidadania, não pontuou. Branco, nulo e nenhum, 10%, não sabe, 2%. Pompeu, algum comentário nesse cenário do que foi pesquisado pelo Datafolha? Gomide, o que me chama a atenção é o seguinte, depois das demonstrações dos atos do presidente Bolsonaro no dia 7 de setembro, ele acabou, né, toda aquela multidão que a gente viu nas ruas, mas parece que realmente é a bolha dele, né, as pessoas que estão com ele, porque aquela enorme demonstração de força que a gente viu e na semana seguinte nas oposições, que foi um movimento muito fraco, então aparentemente para os leigos pareceria que o presidente Bolsonaro deveria ter um crescimento nessa pesquisa, e ele inclusive oscilou para baixo, né? Lógico que dentro da margem de erro, mas eu acho que a população estaria esperando, né, os leigos, depois daquelas demonstrações, então um crescimento do presidente Bolsonaro, e realmente mostra que esse crescimento não aconteceu. Bom, eu apontaria o seguinte, sempre numa eleição você tem aqueles que votam contra o PT, contra Lula, e os que votam a favor do PT e contra Lula. Vamos recuperar aqui 2018, primeiro turno. Bolsonaro, não é pesquisa, voto na urna, 42%. Haddad, 27%. Ciro Gomes, 11%. E demais candidatos com menos do que 11%. Na pesquisa de 2010, por exemplo, no voto na urna de 2010, quem assumiu esse cenário de 42, 43, 44 foi o PT, com Dilma Rousseff. E o opositor em 2010, José Serra, ficou nessa casa de 30%. Então, linha de raciocínio. Nós temos os eleitores do PT, na casa de 30%, os eleitores de candidatos do PSDB, ou, neste caso, do candidato ao presidente Jair Bolsonaro, na casa de 30%, e você tem o que podemos chamar dos eleitores móveis,
ora votam para cá, ora votam para lá. E neste cenário, desta pesquisa, esses eleitores móveis, que não votam sempre com um ou com outro, estão inclinados pela pesquisa a votar no candidato Lula. Me parece ser esse o cenário. Seguindo, vamos aqui apresentar o cenário do estado do Ceará. Já temos na tela a pesquisa do Instituto Paraná, mostrando o cenário para o governo do Ceará. Vamos colocar na tela cheia para mostrar que no cenário 1, pesquisado pelo Instituto Paraná, nós temos Capitão Wagner, 44,9%, Mauro Filho, do PDT, 13,1%, José Ayrton, do PT, 5,7%, Ailton Lopes, do PSOL, 4%. Branco, nenhum e nulo, 24,8%. Não sabe, não respondeu, 7,6%. Vamos agora passar para o cenário 2 da pesquisa do Instituto Paraná. No cenário 2, vemos o seguinte, é outro candidato, que concorre com o Capitão Wagner. Capitão Wagner, 45,9%, Evandro Leitão, do PDT, presidente da Assembleia Legislativa, 8%, José Ayrton, do PT, 6,7%, Ailton Lopes, PSOL, 4,1%. Nenhum, branco e nulo, 27,5%. Não sabe, não responderam, 7,8%. Vamos então para um outro cenário do Instituto Paraná. Cenário 3. No cenário 3, Capitão Wagner, 42,6%, Roberto Cláudio, 26,2%, um pré-candidato do PDT, José Ayrton, 4,6%, Ailton Lopes, 2,6%. Nenhum, branco e nulo, 17,9%, não sabe, não responderam, 6,2%. Então, vamos começar fazendo uma análise desse resultado, Pompeu. O que a gente vê é que o Capitão Wagner, um nome mais conhecido considerando o Estado, está numericamente e na frente nessa pesquisa do Instituto Paraná. Mas chama a atenção a grande quantidade de não sei, branco e nulo, que variam entre 18% até 25%. Ou seja, a gente que está em busca de um próprio candidato. Queria sua análise sobre esse cenário mostrado pelo Paraná, Instituto Paraná. Gomide, realmente o Instituto Paraná fez um retrato. Eu acho que ele poderia ter colocado o ex-governador, atual senador Cid Gomes, aí também no cenário pesquisado. Não sei por que não colocou, né, já que estão falando também. Eu, particularmente, acho que é muito difícil, porque a tendência aí que a gente está vendo, os quadros do PDT são muito bons, né, o ex-prefeito Roberto Cláudio, o deputado federal e secretário Mauro Filho, e o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, e também não podemos esquecer a vice-governadora Isolda Sela, que também é uma mulher, né, tem um lado de ser mulher, e tem a questão da forte atuação dela na área da educação, né? Então, são 4 nomes muito fortes que vão realmente, já estão acontecendo esses encontros no interior, né, discutindo com as bases. Isso o senador Cid faz muito bem, coordena esses encontros, e logicamente, vão sentir as bases, a capilaridade dos nomes do PDT, e eu acho muito difícil o senador Cid vir a ser o candidato do partido para um 3º mandato de governador, sabendo, logicamente, que seria uma bala de prata, né? Seria uma bala de prata, porque imbatível senador Cid Gomes para o governo do Ceará em qualquer cenário. É como o Camilo, né? Para o Senado. Mas não vamos adiantar o Senado, não. Então, o que a gente vê dessa pesquisa? O ex-prefeito Roberto Cláudio, com 26%, né? E com diferença de 20 pontos percentuais do Capitão Wagner, no início de campanha, num recorte muito inicial do momento. E o deputado federal Mauro Filho, que também tem uma vasta atuação de muitos anos, uma ficha corrida de serviços prestados ao Estado em diversas secretarias, mas o secretário Mauro Filho é um quadro que vai depender do cenário nacional, né? Porque se efetivamente, daqui para abril, o ex-governador Ciro Gomes tiver decolado aí para os 18%, será imprescindível a participação do Mauro Filho ao seu lado na campanha. Então, a gente vai ter que aguardar cenários. Eu acho que o cenário, o quadro é esse mesmo, né? É um recorte, são 13 meses de eleição, e recorde-se.
o então candidato Sarto, quando começou a disputar a prefeitura de Fortaleza com o Capitão Wagner, ele partiu praticamente do zero e ganhou a eleição, né, Gomide? Este é um exemplo a ser citado, Pompeu, você tem razão. E outro exemplo é a eleição para governador em 2014. Eunício Oliveira, em fevereiro de 14, estava na casa de 40%. Camilo Santana, que viria a ser candidato só na convenção, julho, agosto de 14, tinha 1, 2, 3%. E ao longo da campanha, esta margem foi diminuindo, até que chegou ao final do primeiro turno, Eunício Oliveira venceu por uma margem bastante apertada, e no segundo turno, Camilo Santana se tornou governador. Então, é o nome que precisa ser apresentado. Foi diferente da eleição de 2018, que Camilo Santana já era governador, já era conhecido, e ele venceu o seu oponente, General Teófilo, do PSDB, 80% a 11% dos votos válidos. Então, quando você tem um nome diferente na disputa e ele é apoiado pela situação, no caso PDT e PT são situação, porque eles são aliados, você já tem uma situação de muito, vamos esperar para ver, né? Eu acho que essa quantidade de votos apresentada pelo capitão Wagner nessa eleição é muito puxado pelos resultados de Fortaleza. Segundo o Instituto, para ele ter 42, você pode ter certeza, agora que você abre um extrato que não foi divulgado pelo Instituto, em Fortaleza ele deve ter tido muito mais votos do que o 42, porque é natural pensar que ele tenha menos votos hoje no interior do que na capital, que é a grande força dele, de fato, nesse momento, na eleição. Vamos agora entrar com uma nova pesquisa, ou um novo campo. Instituto Paraná, situação para o Senado. Pesquisados diversos cenários, vamos ao cenário 1. Camilo Santana, 54%. Tasso Gereissati, PSDB, 17,7%. Doutora Mayra Pinheiro, 6%. Domingos Filho, PSD, 3,3%. Ana Carina, 1%. Gaudêncio Lucena, 0,5%. Branco nulo, 13,1%. Não sabem, não responderam, 4,4%. Vamos ver outro cenário? Cenário 2, disputa para o Senado. Aí está na tela. Tasso Gereissati, 41,4%. Mayra Pinheiro, 7,3%. Domingos Filho, 6,3%. Ana Carina, 2,5%. Gaudêncio Lucena, 0,9%. Nenhum, branco e nulo, 33,4%. Não sabe, não responderam, 8,2%. Repare, Pompeu, que nesse cenário não está presente o nome de Camilo Santana. E você tem essa quantidade de nulo, branco e não sei. Né? Vamos para o cenário 3. Tem o cenário 3? Temos o cenário 3. No cenário 3, Camilo Santana, 63,6%. Votos totais. Mayra Pinheiro, 6,7%. Domingos Filho, 4,4%. Ana Carina, 1,2%. Gaudêncio Lucena, 0,7%. Nenhum, branco e nulo, 18,1%. Não sabe, não responderam, 5,4%. Olha, eu acho que este cenário, sem o senador Tasso Gereissati, é o mais provável, não é, Pompeu? Porque o senador, Tasso, ele declarou a um jornalista em Brasília que não vai disputar a reeleição. Declarou a um jornalista, uma coluna de um jornalista de Brasília. Então precisa saber se isso vai se confirmar. É possível que isso aconteça. O senador Tasso tem 72 anos, diz que agora ele quer cuidar mais da família, etc. E até porque também é uma eleição contra Camilo Santana, uma eleição para os opositores de Camilo Santana, marcado por uma diversidade grande, vai ser muito difícil, né? Esse é o cenário que a gente vê. Gomide, o Tasso é estadista, né? O Tasso foi tudo o que se pode ser, governador 3 vezes do estado do Ceará, transformou esse estado, né? Fez seu sucessor. O Tasso é um vitorioso e está num momento de vida que ele, eu diria que se não fosse um grande acordo, se Camilo não fosse candidato ao Senado, ele iria, logicamente, iria ser eleito com folga, eu acredito que maior do que esse número aí que a pesquisa indica, porque estariam todos juntos nesse cenário, né? A máquina do governo, nesse cenário, eu só acredito nesse cenário com o governador Camilo ficando,
né, no cargo até o final do seu mandato. Então, o Tasso, que sabe que isso não é o provável, né, então sabe disso e já declarou, foi inteligente, né, mostrou que está junto e, aliás, naquela oportunidade que eu estive com o Ciro rasga elogios ao Tasso, a atuação do Tasso nesse momento de pandemia, na atuação dele na CPI. Então, senador, é um orgulho para nós cearenses termos uma pessoa, um cidadão do quilate de Tasso Ribeiro Gereissati, nos defendendo, cuidando dos interesses do Ceará e da nação no Congresso Nacional, no Senado Federal. Mas, Gomide, voltando aqui mais para os dados da pesquisa, eu acho que ela está muito dentro do cenário atual, porque quando você coloca o Tasso e o Camilo no mesmo cenário, você vê que o Tasso toma 11% dos votos do Camilo, e quando o Tasso não está no cenário, o Camilo sobe esses 11%. Então, eu acho que é um retrato realmente. O Camilo está com uma aprovação de 80%, né? E elegeu-se na eleição passada, como você mesmo disse, com mais de 80% contra o general Teófilo. Então, certamente, quando a campanha começar, esses números vão crescer. Essa é a minha visão do cenário. Aliás, o Camilo tem feito um governo, a gente trouxe aqui o Severino Ramalho Neto, aí no início da semana passada, e o Severino, como ex-presidente da CDL, como presidente do grupo Mercadinho São Luís, rasgou elogios à atuação do Camilo aqui à frente do Estado e a atuação dele na pandemia, né? O Estado crescendo, trazendo empregos, negócios, né? E o Camilo realmente tem sido um diferencial, é um governador diferente. Vamos agora, Pompeu Vasconcelos, aos números do Instituto Paraná a respeito de aprovação do governador Camilo Santana. Colocando na tela este resultado, está aí, Instituto Paraná, avaliação e aprovação da administração do governador Camilo Santana. Na pesquisa estimulada, ele recebeu 56,6% de ótimo e bom, regular 22%, ruim e péssimo 18,6%. Aprovam a administração de Camilo Santana, 69,9%, arredondando 70%. Desaprovam 25%. Não sabem, não opinaram 5%. Ainda tem mais sobre esta tela? Vamos saber? Aqui, ó. Avaliação e aprovação do Camilo Santana. Deixa eu colocar aqui na tela cheia. Está aqui. Ele tinha, em junho de 2021, 30, foi para 27, no ótimo, na ótima avaliação, boa de 29,6, regular, ruim e péssimo, mais ou menos estável em relação a isso, né? Tinha em junho de 2021 a aprovação 72, agora 70, ou seja, é um pouco estável os números mostrados aí. Bomedi, só um dado aí que eu queria tirar a dúvida com você. Quando a gente fala que o Camilo tem aprovação de 80%, o regular não conta, não? O regular é assim, todo mundo foge de ruim e péssimo. Quem Sim. rejeita diz ruim e péssimo. Regular é igual, mais ou menos, a indiferente, né? Não sei se, eu acho que propriamente não conta, mas de toda maneira, você ter 70% de aprovação é um excelente índice. Acho que é um excelente índice, sem dúvida, na história, né? Como disse o Cid Gomes, realmente é pule de 10, né? O Camilo para o Senado é imbatível. Eu queria mostrar agora uma foto que foi captada por Pompeu Vasconcelos, e eu queria que ele dissesse para nós quem são as pessoas que estão nesta foto no encontro com o governador João Dória de São Paulo. Olha só a foto, vamos colocar na tela, está aí. Conte para nós os bastidores dessa foto, Pompeu. O Dória é um grande articulador, é um grande empresário, ele fez carreira, né, conheci o Dória quando ele era presidente da Embratur, conheço o Dória há mais de 30 anos, conheço a trajetória dele, ele já me convidou para presidir o LIDE no Ceará no passado, depois a Emília ficou com essa missão, e a Emília hoje vem fazendo muito bem. Então essa foto é o seguinte, o governador Dória, que foi o fundador do LIDE,
e a Emília Buarque, que é a presidente do LIDE no Ceará, pediu para a Emília articular um encontro com grandes empresários cearenses de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, e o governador Dória recebeu aí o Deusmar Queiroz, presidente do Conselho das Farmácias Pague Menos, com o genro dele e a filha Patriciana, o Cláudio Vale da CV Houses, que é genro do Beto, o Beto Studart aí, que acaba de lançar o BS Cash. O Beto tá inovador, tá tudo, viu, Gomide? Ali ao fundo, do lado esquerdo, o Lauro Fiuza e o nosso amigo Pedro do Três Corações. Realmente ele juntou um grupo muito forte, né? São empresários que até uns deles têm mais uma tendência de Bolsonaro, mas eu estou vendo que o Dória está puxando essa turma para mais perto dele, né? O empresariado cearense, a nível nacional, não quer acordo com o PT, isso aí é fato. Agora, a nível local, o empresariado cearense está com o Camilo Santana. Então, o Camilo realmente é um quadro diferenciado do PT, né? Mas tem mais um detalhe, o amigo Gomide. O João Dória, ele vem articulando, ele vem trabalhando, é um estado forte. O Dória com o LIDE, ele tem capilaridade em todos os estados do Brasil, com pessoas realmente influentes. O Dória, inclusive o presidente Bolsonaro, sabendo disso e entendendo que precisa se articular, pediu a uns amigos para criarem um grupo para divergir do LIDE, para combater o LIDE no país, e foi formado a Esfera Brasil, tá certo? Então, anote esse nome aí, Gomes, Esfera Brasil. É um grupo que vem se destacando, vem aglutinando pessoas importantes, de poder aquisitivo muito grande, está começando por São Paulo e Brasília, mas já está conversando com outros estados. Eu tive, inclusive, com um deles, é porque eu não tenho aqui agora a foto, mas está no Instagram do Portal IN, um encontro do Esfera Brasil, lá com empresário de peso em São Paulo, o pessoal da área de shopping centers, e o próprio Cláudio Vale também estava lá nesse encontro, né? O Ivo Machado, o Luiz Furlan, então, muita gente de peso, e o próprio Alexandre Bacelar, que é um representante, o VP do Esfera Brasil. Então, vamos ficar atentos aí, porque as lideranças empresariais do país estão se mexendo, porque não é só a massa, os formadores de opinião terão muito peso nessas eleições. Portanto, pela minha compreensão, o Esfera Brasil é um contraponto ao LIDE, que tem mais uma cara de João Dória / PSDB. Enquanto o Esfera vai ter mais uma cara de Bolsonaro. Uma articulação dos bastidores da política, sem dúvida, sem dúvida. Temos mais o que pela frente? Vamos falar... Você quer entrar no mercado imobiliário já? Vamos. Olha, o mercado imobiliário é um assunto apetitoso. Esta é a verdade. Então, a gente vai colocar na tela, porque você pode relatar inicialmente, Pompeu, como é que foi este encontro que você teve na semana passada para receber esses dados do mercado imobiliário. Quem estava presente, como é que foi esse bate-papo lá? O Gomide, o Ricardo Bezerra da Lopes Imóveis, que também já esteve aqui conosco, junto com o Fernando Amorim da Moura do B, ele tem uma inteligência de mercado que ele vem fazendo, salvo engano, desde 2014. Ele mensalmente, ele mensura os dados das 65 maiores construtoras do estado para poder analisar o mercado, desde descontos que são concedidos em imóveis novos, o tempo, a velocidade de venda desses imóveis e o valor global de venda desses imóveis. Ele compara isso mês a mês, posiciona o segmento, e nesta edição, que foi a primeira presencial pós-pandemia, agora na última sexta-feira, ele trouxe uma novidade. Ele trouxe também dados do mercado de aluguel de imóveis. São dados muito interessantes. Ele fez uma parceria
com a SJ, Demétrio Gereissati estava presente, e que é o dono da SJ, e olha esses dados aí são da SJ, divulgados no Flash Imobiliário da última sexta-feira, onde ele identifica os apartamentos mais buscados em Fortaleza para aluguel, tá certo? Então você veja a fatia de 36%, é a faixa mais buscada de apartamentos entre 50 e 70 metros quadrados. Se você somar aí uma parte desses 11% até 50 metros, quase a metade do mercado de aluguel de imóveis busca imóveis na faixa de 50 metros quadrados. Por que, Gomide? Você sabe, Gomide? Eu vou te explicar. Olha, eu vou brincar. É o desejo por uma vida mais solitária. Você tem razão, mas às vezes não é só o desejo, é a vida que fica mais solitária, né? Então vamos lá, eu vou fazer aqui uma análise. Quem é que busca um apartamento de 50 a 70 metros quadrados? Busca o solteiro, busca o divorciado, busca o casal que não tem filhos, pessoa que só tem um pet. Na terceira idade, os filhos saem de casa e os pais, já mais velhos, querem um lugar menor. Então, esse é o principal motivo pelo qual os apartamentos com essa medida, eles têm uma velocidade de vendas e também de aluguel maior. Ele é campeão tanto para venda como para aluguel. Certo, Gomide? Perfeito, e aí você tem as outras fatias, né? Os acima de 150 metros, 16%, entre 90 e 120, 16%, 15% entre 70 e 90, entre 120 e 150, 7%. Mas a metade desse mercado é apartamentos em torno de 50 metros quadrados. Então, quem está pensando em investir em um imóvel para ter renda de aluguel, está aí a dica, busque apartamentos na faixa de 50 metros quadrados. Exato. Tem mais um dado que a SJ deu? Sim. Os bairros mais procurados para aluguel residencial. O Meireles e a Aldeota campeões, né? E aí esse Meireles se estica ali até o final da Beira-Mar, que já chama de Mucuripe, mas está incluso ali aquela região do Iate, né? E depois o Papicu, o centro e o bairro de Fátima. Já para os comerciais, Aldeota, Cocó, Meireles, Centro e Luciano Cavalcante. Uma informação que o Demétrio passou lá, Gomide, que também é muito interessante, eu não sei se a gente trouxe esse dado aí, o tempo de aluguel de um imóvel, do dia que você deixa na imobiliária até o dia que ele está locado. Você tem noção, Gomide, de quanto tempo é? Você investiu, cara, 76 dias. 76 dias, está aí o gráfico, né? Uhum. Olha que esse gráfico vem descendo, ou seja, com a melhora do quadro de volta de trabalho, a velocidade de aluguel dele está maior. Então está com 76 dias para alugar um imóvel. Já chegou até um pouco menos, mas está em 76 dias. Outro dado, já falando em venda de imóveis, né? Observe que esse quadro ele compara as vendas de imóveis de lançamentos de 2016 a 2021 em residenciais verticais. O que são? São edifícios, né? Então você veja aí os lançamentos aí em 2021, já são 16 lançamentos, um incremento de 300%, e isso representa, Gomide, 1.991 unidades lançadas no mercado a mais do que já tinha. Isso, logicamente, vai alterar o estoque, né? E isso representa um VGV, um valor global de vendas, acumulado agora até agosto, né? De 987 milhões, 1 bi. E a estimativa do Ricardo Bezerra é chegar até o final do ano, porque esse final do ano é uma época que acelera as vendas, né? Principalmente a segunda moradia, Gomide, que vem puxando essa venda, porque o mercado de segunda moradia, ou seja, a casa de praia, a casa de serra, ele tem aumentado muito, tudo está sendo lançado. A Colmeia e a ABS estão lançando agora um empreendimento no Porto das Dunas, ali perto do Beach Park. Cara, o Beto abriu a boca, nós soltamos a notícia aqui no Portal In, na Tio Go In,
No outro dia tinham mais de 500 pessoas, já tem fila de espera para desistência nesse empreendimento, Gomide. Não, esse daí, muito top. Credibilidade do Beto Studios, associada aí com a competência da Colmeia, então o resultado foi esse. E o local, né, Gomide? Porque do Fortim a Jericoacoara, tá todo mundo querendo comprar tudo em beira de praia. E o Porto das Dunas, por estar aqui do lado, ter todo esse equipamento do Beach Park, né? E outra coisa, a segunda moradia que pode virar a primeira, né, Gomide? A gente viu agora na pandemia, muita gente abandonou seus apartamentos na cidade e foi morar praticamente nas suas casas de praia. Eu conheço vários casos de pessoas que estão há um ano fora de Fortaleza. Faz todo sentido, sem dúvida. Então isso. Aí tem mais uma informação importante. Sim. O ano passado, Gomide, as construtoras, eu falo de tabelas, as tabelas de vendas dos preços de lançamentos dos imóveis das construtoras, eles estavam tendo sempre um desconto. Esse desconto era a média de 30% ano passado. Gomide, com a procura aumentou tanto que acabou esse desconto. Hoje o desconto é de 2%. 2%. Então, praticamente, esgotou desconto. Quem quer comprar, vá atrás, porque o mercado está com muito lançamento, tem muita coisa boa subindo. A Moura do B vem com coisa nova aí. A Diagonal vem lançamento. O Patriolino vem lançamento no Fortim, lá junto com a BTB. Ele é Dias de Souza. E o mercado está cheio de novidade, como o Ricardo Bezerra, lá nesse flash imobiliário da Lopes, falou, olha, foi vendido 1 bi até agosto, nós queremos vender mais 2 bi de agosto a dezembro. Então, e com as oscilações, o mercado imobiliário, ele é a segurança, né, Gomide? Porque as bolsas de valores estão aí derretendo, cada fala do Bolsonaro, ou ela sobe ou ela desce, vai falar que vai aprovar medidas de contenção da economia, bolsa sobe. Vai falar que vai estourar o teto dos gastos, bolsa desaba. Então, é um mercado que se ganha muito, mas também se perde muito. Então, os investidores, muitos estão indo para a cautela do imóvel e a segurança do imóvel. E o Ricardo Bezerra, naquele bate-papo que ele teve aqui com a Tio Goim, ele apontou algo que é preciso lembrar, repetir. Mercado imobiliário não é de um dia para o outro. As coisas seguem uma linha de maior estabilidade. E às vezes a palavra estabilidade ela é confundida como meu preço não aumentou, meu preço não aumentou. Isso é mais estável do que instável. Mas chega um momento que ele dá um salto, como segundo os relatos do próprio Ricardo Bezerra, que está acontecendo nesse 2021, e você muda completamente o cenário em relação a um certo momento. Apesar que ele explicou também para nós que naquele 2011, 2012, 2013, o mercado viveu uma situação inimaginável, né? Tudo que se colocava para vender, vendia. Era algo que eles nunca viram. E com preços assim, hoje eu vou colocar a 5, aí o outro vou colocar a 6. Era uma coisa, de fato, desmedida. E agora as coisas estão mais no pianinho, no sentido de que é uma compra, uma negociação mais pensada, mais consciente em relação a isso. Vale, diga-se passagem, ressaltar. Gomide, tem mais uma coisa. Quem está com o dinheiro, o investidor, vamos falar do investidor, ele está vendo o quê? Ele viu que o dólar, que era para estar 3,8, 4,20, ele está 5,20. Então, o que aconteceu? O dinheiro dele desvalorizou em dólar. O que ele vai fazer? Ele vai tentar buscar um ativo que não acompanhou ainda esse dólar. Então, na hora que ele identifica uma oportunidade de comprar alguma coisa que ainda tem um preço que não subiu em relação ao dólar, ele pode correr para ir buscar esse ativo, achando e com certeza fazendo um bom negócio, porque está comprando um ativo pelo câmbio de 2 anos, 3 anos atrás. Por exemplo, se você for comprar hoje um imóvel na planta, o que está acontecendo, Gomide? Deixa eu mudar. A instabilidade no país está tão grande de preços com essa subida do dólar, porque o dólar impacta em tudo. Impacta a gasolina impacta no transporte, o transporte impacta no preço final da mercadoria, do concreto, do ferro, do aço, essa matéria de construção, todos são impactados.
Então, o que acontece? As construtoras que faziam incorporação estão migrando para fazer condomínios fechados, porque elas saem do risco. Ela não tem preço fechado, ela lança um preço e esse preço vai variar conforme os preços do mercado, dos insumos, e o ganho da construtora é uma taxa de administração, diferente do preço fechado. O preço fechado você comprou por um preço X, logicamente tem indexadores para corrigir o valor das parcelas, mas não garante que esses indexadores vão ser suficientes para repor o preço da mercadoria que extrapolou num dólar que está altamente alavancado. Não é isso, Comide? Então, o mercado está mudando muito. Você veja a Diagonal, que é uma das grandes construtoras do Ceará, lançando simplesmente só condomínios. Muito pouco. A Simpex, do nosso querido amigo Vitor Frota e do pai dele, do Silvio Frota, que só fazia incorporação, condomínio fechado. Então, as grandes construtoras estão migrando para condomínio fechado. Então, o mercado vai mudar completamente. E esse preço, Gomide, você que fez uma poupança e tal, digo, eu vou lá comprar, vou dar uma entrada e vou comprar aqui em 50 vezes. Se você não tiver uma receita garantida, em condomínio fechado, você não sabe o preço que vai chegar. Simplesmente pode dobrar de preço. E, Pompeu, você vê esse condomínio fechado mais na cidade de Fortaleza ou na região metropolitana de Fortaleza? Fortaleza está com muito condomínio fechado, Gomide. Muito, e tem mais lançamento. A Diagonal vai lançar agora a Pininfarina, a Simpex está lançando na casa onde era a casa do Eduardo Diogo, está lançando aqui no começo da Beira-Mar, ali onde era a academia do Rossmann, que também na Beira-Mar já devem lançar, e já está esperando ali onde é o Coco Bambu, aquele terreno do Grupo Edson Queiroz, já também, já soube que o Grupo Edson Queiroz já pediu o terreno do Coco Bambu, e deve subir também uma torre ali, né? Provavelmente condomínio fechado também. E condomínio de casas, você vê esse cenário aparecendo na cidade de Fortaleza? Gomide, hoje também falamos nesse cenário. O Ricardo Bezerra mostrou, hoje tem um estoque de 176 unidades de casas prontas para serem vendidas. E não tem nenhum lançamento de casas, quer dizer, é um mercado que está em stand-by, tá certo? Mas é um mercado que está com a velocidade de venda até razoável. Outro mercado que se falou bastante foi o mercado de salas comerciais, que está parado, está sem lançamento. E o que o Ricardo falou é que esse pode dar um boom, do jeito que está dando o mercado de segunda residência, que ficou parado por muito tempo, sem lançamentos. Quando todo mundo correu para a segunda residência, então acabaram-se, reduziram bastante os estoques, e as construtoras estão lançando a todo tempo. Nós, só no Fortim, tem 3 lançamentos, e esse do Patriolino está chegando aí. E esse é diferenciado, Gomide, porque o do Patriolino é um terreno de 330 metros de frente para o rio, com 200 de fundo. É o único que tem natureza, Gomide. Os outros são casas de praia no Fortim. Por que eu estou dizendo casas de praia? Porque estão na praia. Esse não, esse está dentro do rio, então é todo uma vegetação diferenciada, um ecossistema diferente, quem busca alguma coisa mais sofisticada, refinada, vai esperar esse aí do Patriolino, tá certo? Ele fica ali, você chegando no Fortim, tem aquela igrejinha, você pega a direita, anda aí uns 2, 3 mil metros, na beira do asfalto. É diferente dos outros que estão todos à esquerda, já indo para o mar, né? Eu acho que também deve ter muita relação aí com os chamados investimentos estrangeiros diretos no Ceará. Há um evento que está sendo programado para o mês de outubro, 14 e 15 de outubro, que é o Ceará Global, uma realização da Câmara Brasil-Portugal no Ceará e da Câmara Setorial, que é ligada à Federação das Indústrias do Ceará. O Rômulo Alexandre Soares, que você conhece, nosso amigo, ele apresentou um levantamento, eu acho assim impressionante. 20 anos atrás, o Ceará tinha em torno de
740 investidores estrangeiros. Passados 20 anos, esse número é de 8 mil investidores estrangeiros. Ou seja, foi um salto muito grande. E esse dinheiro ajuda a explicar investimentos estrangeiros, porque, conforme a gente tem colocado aqui na To Go In, por que tantos empreendimentos ao longo do litoral estão sendo comercializados. Lembra aquela nossa conversa que tivemos com o Marcelo Franco, arquiteto? Ele dizendo Estava pensando nisso agora. Trabalhando em 12 projetos ao longo do litoral do Ceará e dizendo, olha, isso aqui é de argentino, esse aqui é de português, esse é de francês, holandês, ou seja, é muito investimento de fora. Agora, eu queria que você me ajudasse numa linha de raciocínio. Muita gente fala assim, vocês estão falando de um monte de investimento, o que isso resulta para o Ceará? É sempre importante dizer isso aí, né? O que resulta para o Ceará. Claro, Gomide. Isso resulta em muita coisa, Gomide. Isso resulta em ICMS, resulta em emprego, em imposto, em consumo de insumos locais, né? É material de construção que envolve, é mão de obra que é empregada, e dinheiro novo que chega no Ceará, né, Gomide, para fazer a economia girar. Por exemplo, já te falei, está na linha aí para poder ser aprovada, aí está na reta final, uma formuladora de combustíveis que está vindo para o PE100, é um investimento de 150 milhões de reais, Gomide, na veia da economia do Estado, né? E isso vai gerar, além disso, toda vamos dizer assim, uma sequência positiva de coisas. Por exemplo, na hora que a formuladora chega no PE100, o que acontece? As empresas aqui que estão aqui no Porto do Mucuripe, de tancagem, tendem a ir para lá. Então, vai melhorar a vida da cidade, vai tirar esse pavio que nós temos aqui no Mucuripe, certo? Esse é um grande problema que o Camilo quer resolver ainda no mandato dele. Tem que tirar esses. Isso é um absurdo, um incêndio aí, que a gente já viu no passado, isso aqui pode pegar fogo esse Mucuripe todinho, né? Então, isso já aconteceu. Você está dizendo que esse é um tema que ainda está em debate no governo do Ceará. Está em debate, deve ir para... Eles têm um conselho que se reúne mensalmente, bimensalmente, eu acredito. Eu tive com a secretária Fernanda Pacobaíba, ela me disse que provavelmente a reunião que vai deliberar sobre essa formuladora de combustíveis é no início de outubro. E tenho certeza que vai dar tudo certo, porque o governador quer tirar essa tancagem, daqui. Com isso, a gente vai ter, Gomide, já pensou? Greve de caminhoneiros, faltou petróleo no Ceará porque não consegue chegar pelas estradas. Você vai produzir no Ceará, vai produzir petróleo no PE100, porque como é que funciona a formuladora? Eles importam a nafta quebrada e aqui eles simplesmente vão mudar essa corrente, Gomide, e produzir dentro do Fortinho na minha cabeça, dentro do PE100, vão produzir gasolina e óleo diesel. Então, com isso, o Ceará garante primeiro o reimposto, porque é tributado na fonte. Então, não tem mais sonegação, porque 40% da gasolina que vem para o Ceará e do diesel vem de Pernambuco. Eu não sei se você sabia disso. Nós importamos, o Ceará é importador de gasolina. 40% da gasolina que chega ao estado do Ceará e do diesel vem importado de Pernambuco. E desse caminho, Gomide, você sabe que às vezes um caminhão passa por fora de uma cancela e tal, é estimado pelo Confaz uma sonegação, né? Porque não há como pegar tudo, então o Confaz estima uma evasão de receita nesse setor de combustíveis na faixa de 7%. Então, com a formuladora estando dentro do Ceará, todo o combustível que sai da formuladora já sai tributado na fonte. O Ceará não perde nada. Importante lembrar que se 40% vem de Pernambuco, é emissão de nota lá e recolhimento de impostos lá. Perfeitamente. Não cá. Exatamente. Tem mais esse Então o governador Camilo Santana vai fazer um gol e com essa formuladora chegando no Ceará,
o Ceará, além disso, pode ter uma gasolina mais barata, Gomide, porque vai importar direto. Qual o problema da gasolina? Agora vamos falar de gasolina e energia. O problema é o dólar e a Petrobras. Como a Petrobras é monopólio, ela diz. Se amanhã o Bolsonaro quiser dizer, olha, a gasolina agora é R$4, como a Dilma fez, o que vai acontecer? Beleza. Amanhã as bombas caem para R$4, Petrobras manda baixar, e os acionistas da Petrobras vão amargar o prejuízo, porque ela vai estar importando combustível mais caro do que ela estará vendendo, que foi o que a Dilma fez no passado. Então a Petrobras, não sei como não quebrou, porque, aliás, o Dória anunciou que quer privatizar a Petrobras. Eu parabenizo o Dória, Gomide, porque tem que tirar isso aí tá entendendo? É muito manipulação esse preço de combustível, isso tem muito interesse, e a gente já viu muita corrupção no passado, né, Gomide? Esse é um desejo do João Dória, mas, de fato, isso não vai acontecer, porque a rejeição será muito grande. Se o governo Bolsonaro desejasse fazer isso, ele teria feito. Ele sabe que não há condições políticas e de repercussão na sociedade para privatizar a Petrobras. O candidato, o ex-ministro Ciro Gomes, ele tem uma proposta interessante em relação ao preço do petróleo. Ele diz o seguinte: você pega o preço do custo de produção do petróleo no Brasil, aplica a sua taxa de rentabilidade, paga as suas despesas e você encontra um valor que ele considera justo para o preço do petróleo. Como é feito hoje? Hoje é feito que o preço da gasolina é vendido conforme a cotação internacional e em dólar. Então, se o preço do barril do petróleo sobe em dólar, significa que vai subir para o consumidor brasileiro, porque o balizamento é feito com o preço da cotação internacional e com o dólar. Então, como diz um ditado, depois da queda, coice. Como assim? Além de você ter o preço do balizamento feito pelo mercado internacional, você tem o dólar subindo. São duas situações de adversidade. Por isso que a gasolina está nesse patamar de 6, 7%. Esse é um assunto realmente polêmico, porque às vezes não há polêmica quando é 19-1, 18-2, 15-5, mas nesse caso aí a briga é grande, porque há muitos pensamentos diferenciados sobre esse tema de privatização, especialmente da Petrobras, né? E também, falando ainda sobre privatização, muita coisa poderia ter sido privatizada na gestão Paulo Guedes, Jair Bolsonaro, se eles desejassem fazer isso. Vou começar com um exemplo. Existe lá uma empresa de comunicação, né, que é brasileira, EBC, Empresa Brasileira de Comunicação. Ela é uma empresa que tem a cara estatal. No passado, ela foi chamada de TV Lula, porque consta que ela foi feita para mostrar as coisas do PT e de Lula. Isso foi prometido que ela seria desfeita, que não haveria mais essa necessidade. Ela não foi desfeita. E ao contrário do que muita gente propaga, a desativação da EBC não precisa de votação no Congresso, porque é um ato de governo. Então, só estou citando esse exemplo para mostrar que entre o desejo de desconstruir essas entidades públicas, há muitas outras coisas na correnteza contra, e a dificuldade, de fato, é muito, muito, muito grande. Mas você é a favor da privatização? Eu acho que é preciso analisar caso a caso. Tem muita coisa que não faz sentido estar na mão do Estado. Eu vou te jogar mais um pouco de lenha na fogueira. Eu estou bem a par desse mercado de combustível no Brasil. Eu tenho visto as resoluções da ANP, tenho acompanhado muito de perto. Estou por dentro do mercado, Gomide. Então, sabe o que está acontecendo? A Petrobras não quer mais refinar petróleo. Você sabia disso, Gomide? Ela quer importar e vender. Para que trabalhar? Compra e vende. É muito melhor. Então, e temos capacidade Brasil, para isso. Isso. Mas ela só está refinando 40% da capacidade das suas refinarias. Por que, Gomide? Nós temos petróleo aqui no Pará, de boa qualidade. Então, os investidores estrangeiros, e aí eu vou citar o nome de um que já tentou vir para o Ceará, e aí a coisa demorou demais, a Mercúria, terceira maior trading de petróleo do planeta.
Ô, mídia, eu estou dizendo a terceira maior trade de petróleo do planeta. Quis vir para o Ceará, você sabia? E pois quis vir para o Ceará. Faz 5 anos que um grupo tenta vir para o Ceará e era parceiro da Mercúria. E esse grupo teve problema na demora, nas situações lá no porto, na CIP, para definir uma retroárea. E Gomide, não tem jeito, nós estamos falando com bilionários. Mas bilionários de dólares e bilionários de petróleo. Então, o cara não quer esperar. O Ceará não quer, eu vou para o Mato Grosso. Mato Grosso não quer, eu vou para o Pará. O Pará não quer, eu vou para o Rio. Nenhum quer, eu vou para outro país. Então, o Ceará tem que entender que esses grandes players mundiais, eles precisam de agilidade e de segurança jurídica. Quando isso não acontece, eles vão embora. E a Mercúrio é um caso, foi embora. Aí agora tem um outro grande player internacional que está vindo para cá. E poderá, se essa formuladora de combustível vier para cá, poderá trazer uma refinaria para o Ceará. Privada. Agora, nenhum dinheiro do Brasil. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Atenção. Por que a Petrobras está trabalhando com menos capacidade do que tem? Qual é o real objetivo disso? Se eu tenho condições de produzir 100, por que estou produzindo 40, segundo esse relato? Lá vou eu jogar mais lenha na fogueira, isso vai dar confusão, Gomide, mas vamos lá. Você me perguntou, eu tenho que responder. Diante das informações que eu tenho. O que acontece? A Petrobras, o que ela gostaria de fazer para ela ser mais rentável? Vender suas refinarias, Gomide. Ela queria vender. Qual o problema em vender, Pompeu? O problema em vender, Gomide, é que como é que eu gastei 20 bilhões numa refinaria e ela só vale 5? Porque o mercado só paga 5. Eu estou dando um exemplo. Então, nos órgãos de controle, como é que vai ficar essa situação? Aí a gente pode relembrar Passadina, né? Então, esse é o problema. Se gastou muito, aí por que se gastou muito nessa refinaria? Aí a gente tem que buscar por que custou tão caro. Mas o preço de mercado dessa refinaria é 1/5 do valor que foi investido nela. Esse é o grande problema da Petrobras. Então, a Petrobras teria que se desfazer dos seus ativos e no seu balanço ia dar enormes prejuízos aí, contábeis, por conta da perda de valor desses ativos. E dentro dos controles da União, eu não sei como é que seria visto. Quando se diz que a Petrobras não quer, é que cada governo faz uma gestão da Petrobras. Neste momento, a gestão atual da Petrobras não quer. Em 2023, se for mantido Jair Bolsonaro como presidente, ele inclusive pode mudar o pensamento que ele tem em relação a isso. Se for um outro candidato, vai mudar. Por exemplo, se for um candidato eleito Ciro ou Lula, não será mantido esta política de gestão para a Petrobras, de considerar o preço da venda da gasolina e ter como referência o preço do barril internacional. Os dois já falaram sobre isso, não é possível sobre isso. Então, é um tema muito técnico que precisa ser discutido à luz da lógica, de números e de casos reais, né? Porque buscar, é isso que eu sempre penso, um equilíbrio entre os desejos e anseios dos acionistas, e não tem só gente rica lá, tem muita gente de uma faixa etária econômica menor, não vou dizer baixa, mas menor do que os grandes acionistas, e os interesses da população brasileira e os interesses do mercado brasileiro. Porque o preço da gasolina impacta absolutamente em tudo na chamada cadeia produtiva. Quando você passa a pagar no preço da gasolina, ou do diesel, no caso da gasolina, de R$ 3 ou R$ 4 o litro para R$ 6 a R$ 7 o litro, é claro que isso tem um impacto muito grande, em várias cadeias, né? Então, isto é uma decisão que passa por governo. Embora se deseje falar que a Petrobras ela tem que pensar do ponto de vista dos acionistas,
em termos, porque ela também tem que pensar do ponto de vista do mercado brasileiro e do brasileiro também. Não é exclusivamente do ponto de vista dos acionistas. Eu penso que tem que se buscar um meio termo sobre isso. E por quê? Especialmente por quê? Porque a Petrobras é uma empresa única. Só ela é que faz a distribuição do petróleo. Não há livre mercado. Você não pode comprar gasolina A, B ou C. A gasolina, originalmente, ela vem de um local só. Ela é a única autorizada a comandar esta política de preços. E as outras bandeiras, as outras marcas? Elas compõem lá o mercado da distribuição, da bandeira e da marca, né? Então, é um assunto que merece um exame muito maior e até podemos fazer um convite em breve para ter alguém para nos explicar e aprofundar um pouco mais sobre isso, né? Vamos convidar um diretor da ANP, para vir aqui conversar com a gente, porque, Gomide, a gente vê nos noticiários aí das grandes redes, da Rede Globo, da CNN, a gente vê uma conversa que é para enganar o povo, Gomide. 5 minutinhos ali, o cara explica que o preço da gasolina subiu por isso. Tem que detalhar, tem que explicar, tem que abrir a planilha. Abre a planilha. Onde é que está o CIP? Qual é o imposto disso? O que vai para o governo federal? O que é ICM? O que é substituição tributária? Tá certo? Então tem que abrir a planilha. Agora, com uns 2 minutos de jornal, ninguém vai abrir uma planilha. Precisa de 1 hora, de 3 horas aqui para a gente conversar e dissecar o assunto. Mas, Gomide, às vezes eu fico me perguntando, a quem interessa esse dólar alto? Gomide, você prefere ganhar 100 ou 200? Olha, à luz da lógica, uns vão responder 200. À luz do equilíbrio, vão responder 100 garantido. Depende de qual visão se vai Mas vamos lá. Você subiu em cima do muro? Não subi em cima do muro. Depende muito do que a gente vai tratar. Né? Foi muito aberta a minha pergunta, mas o que eu quis dizer foi o seguinte: o imposto incide em cima do preço final da mercadoria. Vamos falar que esse relógio custa R$100. Uhum. Se esse relógio custa R$100 e o dólar custa 2,5, e o dólar for para 5, esse relógio passa a custar R$200. Estou certo? Sim. Então, se o relógio custava 100, e vamos dizer que o imposto era 30% em cima desse relógio, então governo, quando eu falo governo, eu falo governo estadual, federal, tudo que incide em cima desse relógio. Então o governo arrecadava R$30. Estou certo, Gomide? Correto. Se o dólar dobrou de preço, a minha arrecadação, que era R$30, foi para 60, Gomide. Então a gente tem que olhar o que o Paulo Guedes está pensando macro, porque ele pode estar fazendo uma mega arrecadação de tributos aí, né, com esse dólar alto, que para o governo é muito bom. Não sei se está recebendo, porque as empresas estão estranguladas. Aí é o que você falou, não sei se estão recebendo, se está pagando, mas contabilmente a empresa deve o tributo. Se ele vai fazer uma renúncia fiscal, alguma coisa, fazer um refis, aí é outra história, mas o imposto é devido. Bom, mas aí tem muita coisa para a gente conversar, não é hoje, e aqui só acalorando o débito. Eu estou gostando muito desse nosso papo, Gomide, aqui, claro. Porque a gente acaba permeando muitos assuntos e não fica num tema único, às vezes, quando a gente traz um convidado, né? Então vamos. Olha, no lugar do vinho branco, por enquanto, água. Bom, vamos mudar isso a partir da semana que vem. É isso? Quem sabe, né? Quem sabe. Podemos ter ideias interessantes ainda pela frente. Com vinho as ideias fluem mais fáceis, né, Gomide? Pode ser que a gente fique mais rápido aqui também nas respostas. Né? Falar nisso, eu queria aproveitar. O que você acha da gente convidar o nosso amigo Fernando Franco, da Arce, para conversar com a gente? Eu fiquei impressionado, Gomide, naquele dia, o Neto, que conversando, o Severino Neto,
Está com a loja do Mercadinho São Luís pronta, querendo gerar empregos, querendo movimentar ICMS, mercadorias, facilitar a vida dos moradores daquela região, e não pode inaugurar a loja porque a Coelce, Gomide, não coloca a energia. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ou agora Ceará... chamada de Enel, né? A Enel, desculpe, olha aí. É. A Enel. Eu estava querendo limpar o nome da Enel, mas você jogou, agora vai. Ia deixar a conta na Coelce. Mas a Enel, cara, está atrapalhando o progresso do estado do Ceará, está atrapalhando as obras do governo estadual e federal, né? Porque às vezes precisa transpor um poste, uma coisa. Olha, vamos trazer o Fernando Franco da Arce. Eu vou ligar para ele aqui. Vamos. É um papo bom, para a gente conhecer um pouquinho sobre essa estrutura de agências reguladoras, né? Que é algo que tem um peso muito importante, sem dúvida. E aí, chegamos ao final? Batemos o horário? Gomide, a semana está começando, né? Então vamos ficar por aqui, porque vem muita novidade aqui essa semana. Com certeza. Então, vamos nos despedindo com todos. Um abraço e até o nosso próximo encontro.